Amigos do canal Calcio Parlato, aqui uma análise do jogo que acabou de se encerrar, do Milan contra o Verona. Belo jogo também, dois jogos, as duas equipes de Milão que aconteceram essa tarde aqui no Brasil e que, de fato, encheram os olhos. Jogos dinâmicos, jogos que tiveram situações de equilíbrio e, sobretudo, tiveram duas viradas. As viradas são sempre espetaculares, né? Confessamos, claro que para quem é torcedor e sofre uma virada, se trata de alguma coisa muito decepcionante, mas o torcedor que consegue o próprio time fazer a virada, o sofrimento se transforma em joia dobrada. Esse Milan-Verona, um jogo até um certo ponto bastante previsível. Um Verona muito agressivo, um Verona jogando muito no aspetto físico, típico dos times de Tudor, com uma qualidade que, de fato, em alguns jogadores, Ilic, por exemplo, Lazovic, jogadores, até o próprio Kalinic conseguiu fazer muito bem a função de pivô em alguns momentos. Jogadores como o Veloso, né, que é outro meio de campo de grandíssima experiência, que também tem jogado bem. Mas, como era previsto, depois de um primeiro tempo a 1000, o Verona claramente sofre, e é inevitável sofrer, primeiro a volta do Milan, primeiro porque o Milan é um time bem estruturado, um time que tem qualidade. Segundo, porque cansaço fui fora do comum. E aí é uma questão de fato, tudo decidir, né, se, como mais uma vez, o Verona toma uma virada e é algo que, de fato, não dá para, eventualmente, equilibrar melhor as duas fases. Parece que o Verona do primeiro tempo como se tivesse entrado em campo com praticamente outros 11 jogadores. E claro que o Milan, com a qualidade e, sobretudo, depois ter sofrido a saída do Rebic inesperada, a entrada do Leão, que no início, de fato, no primeiro tempo, não viu a cor da bola, acho que faltou a orientação que, evidentemente, o Pioli deve ter dado no intervalo, e aí o Leão fez um jogo à sua altura e, sobretudo, aquele cruzamento, depois aquele samba que ele dançou na frente dos zagueiros e aquele cruzamento na cabeça do Giroud, que, de novo, se confirma um jogador resolutivo. É praticamente imbatível quando ele cabeceia, é um jogador que não se pode pedir muito mais do que isso, mas hoje, de fato, resolveu porque marcar o 2-1 no início do segundo tempo significou, de fato, como nós, inclusive, postamos no nosso Twitter, foi bastante claro que com o 2-1 o Milan ia buscar a vitória e ia conseguir a vitória. E não precisava ter uma bola de cristal. Foi uma previsão bastante clara perante o desmoronamento do Verona e a qualidade que o Milan estava apresentando. Alguns destaques negativos. O Tatarusano, de fato, não é um goleiro que vai dar confiança, e numa oportunidade ainda no 2-1, aliás, no 2-2, ainda jogo empatado, um cruzamento que atravessou a área dele, e ele olhou a bola e, de fato, saiu com as mãos levantadas na maior especialidade da casa, caçar borboletas. O quanto ele fez isso, quanto ele fazia isso, quando jogava com a Fiorentina, muitos anos atrás, muitos, né? Digamos assim, 7 anos atrás, me parece que ele estava defendendo o gol da Fiorentina, continua o mesmo inseguro na saída de bola. O Manhã também faz falta porque é um grande repositor. É o primeiro jogador de linha na hora que precisa arrumar o jogo. O Tataruzano é, de fato,
goleiro velha maneira, segura a bola, fica olhando. Não, isso, de fato, o Milan possivelmente vai, o Pioli, acredito eu, vai colocar o Mirante. Esse, de fato, é uma prova de força, da força também, da capacidade do Pioli de entender um pouco as situações. Ele fez uma troca um pouco usada quando estava no 2-2, quando achei que o Verona já estava nas últimas, e colocando dois centroavantes, Giroud e Ibrahimovic, correndo talvez um risco desnecessário de poder tomar um contra-ataque, ainda mais com o Lasanha em campo. Lasanha, grande contropiedista, grande contra-ataquista, digamos assim, com perdão dessa palavra, talvez não existente no vocabulário português. O destaque positivo, sem dúvida, o Rebic, enquanto ficou em campo. Sem dúvida, a entrada do Tonali no finalzinho também arrumou um pouco melhor o meio de campo. Sem dúvida, o Leão, no segundo tempo, belíssimo jogador. E o Salemaker e Castillejo, de fato, achei estranha a entrada do Castillejo, mas o Salemaker não foi muito bem. Hoje não estava particularmente inspirado. E teve Tomori monstruoso, né, em uma ou duas oportunidades. Eu acho que no primeiro gol do Verona, aquele sobre de ação, não tiveram grandes culpas, senão que, de fato, o Verona fez uma ação muito rápida e o Tatarusano possivelmente não estava muito bem posicionado, estava no meio do caminho, não estava no gol, né, mais próximo da linha do gol, e talvez por ser a bola central ele teria tido tempo de defendê-la, ou não estava mais avançado para interceptar o passe e, portanto, evitar os problemas. Milan, que vai jogar contra o Porto, uma partida extremamente delicada, porque é para tudo ou para nada, até o empate pode ser quase eliminatório. Vai jogar possivelmente, ver com o Rebic como que tipo de lesão que ele teve. Menções para o Verona. Gosto muito do Ilic, é um jogador que me encanta. Eu acho que é um jogador que pode, na próxima janela do final da temporada, interessar a clubes de primeiríssima faixa. É um meio de campo muito moderno, extremamente talentoso, tem físico, tem posse de bola, tem toque, tem finalização, belo de um jogador. E a zaga do Verona, enquanto pôde, segurou, e aquele gol contra, não tem definição para aquele gol contra feito pelo Verona, demonstra de fato a crise, até do ponto de vista de ansiedade que se tem quando você de repente está precisando segurar o resultado, e não digo inexperiência, mas a incapacidade talvez de suportar algum tipo de pressão quando você joga fora de casa contra um time forte, e aí claro que isso tem pesado. De qualquer forma, mais um jogo muito bom, mas em termos de classifica, o Milan coloca de novo pressão no Napoli, o Napoli que não tem jogo fácil amanhã, mas é um campeonato que com certeza ganha bastante interesse. O Inter perdendo em Roma contra Lazio acabou deixando o Milan e o Napoli praticamente mais isolados, mas está logo aí, tanto a Lazio como a Roma, que amanhã se joga muito contra a Juventus. Enfim, um campeonato que, como se esperava, está bastante equilibrado, apesar, honestamente, do Napoli estar com 100% de aproveitamento. E se, eventualmente, o Napoli contra um Torino que vem crescendo, embora ainda tenha que encontrar uma certa continuidade, se eventualmente o Napoli amanhã ganhar novamente, como está nas previsões, honestamente, aí de fato Napoli e Milan podem se considerar já dois times que vão deixar um vácuo, né, para que esses dois times de fato possam lutar com mais
propriedade para, pelo menos, o título do inverno, né? O título de quando acaba o turno, mas que tradicionalmente, com 80% das vezes, quem ganha o turno acaba ganhando o Scudetto, o campeonato. A ver, tudo mostra e parece estar caminhando para um campeonato muito interessante, com jogos que agora finalmente se sucedem com muita mais qualidades e muito mais prazer de serem seguidos. E amanhã teremos jogos interessantíssimos, sobretudo o Big Match Juventus-Roma. Vejo vocês por aí. Abraço.